Deixa comigo, o Guarani está chegando aqui na tela da Band. A vitória do Sampaio Corrêa contra o Náutico na noite de ontem deixou o Guarani na 4ª colocação. Caso o CRB também vença seu confronto hoje contra o Brusque, o Guarani encerra a 17ª rodada fora do G4. Mas para Daniel Paulista, o mais importante nessa etapa do campeonato é manter a regularidade. Importante essa sequência de vitórias, como nós já fizemos outras dentro do campeonato, e vamos continuar trabalhando. Acho que o caminho é muito longo, o campeonato vai chegando na sua metade, acho que o Guarani vem fazendo o seu trabalho, um trabalho sério, muito concentrado, de muita intensidade por todos, como eu já disse aqui, salientar o grande trabalho que é feito por todos, e não só pela comissão técnica, pelos jogadores, mas toda a coletividade que faz o Guarani, que faz o trabalho que às vezes não aparece, mas que tem que ser elogiado nesse momento, porque isso é fruto do trabalho de todos, né? Então, estamos todos de parabéns, mas o trabalho continua, nós não ganhamos nada e vamos agora para um grande desafio também em Goiânia, onde a gente vai fazer de tudo para alcançar mais um bom resultado. Após a vitória sobre o Avaí, parte do elenco do Bugre treinou em Florianópolis. No período da tarde, a delegação embarcou para Goiânia, onde enfrenta o Goiás amanhã às 7 da noite. Para esse duelo, Daniel Paulista tem 3 desfalques importantíssimos. Bidu, Diogo Matheus e Bruno Sávio levaram o 3º amarelo. Eliel e Pablo devem entrar nas laterais, enquanto Alan Vitor pode ganhar a posição no ataque. Outra possibilidade é a entrada de Matheus Souza ou Renanzinho no lugar de Sávio. Essas alterações o técnico deve decidir horas antes do jogo. Agora o que resta é trabalhar em pensamento positivo para tentar conquistar a 3ª vitória seguida na Série B. Mas para isso o Bugre precisa repetir um feito que não acontece desde 2002. Foi há 19 anos que o Guarani conquistou a última vitória em solo goiano. De lá para cá, foram 7 vitórias do Goiás e 2 empates. Mas uma coisa pode tranquilizar o torcedor: a campanha do time fora de casa. Até aqui, Daniel Paulista conquistou mais de 62% dos pontos como visitante. E hoje tem a 2ª melhor campanha atuando fora de seus domínios. Bom, Júlio Nascimento, falando aí do adversário de amanhã e também com relação aos desfalques do Guarani. Guarani bastante desfalcado, hein, Júlio? Pois é, Batistão, Guarani, além dos desfalques que nós já conhecemos há um tempo, né? O Rodrigo Andrade, o Regis, jogadores que ainda não estão entregues ao departamento médico, o Júlio César ainda não voltou. O Guarani perde outros 3 importantes titulares. O Diogo Matheus e o Bidu são os laterais principais desse time do técnico Daniel Paulista. Perde o Bruno Sávio, que também tem sido o protagonista técnico do time, sem o Regis, né? O artilheiro é o principal garçom, então a estrutura muda um pouquinho. O Guarani perde 3 jogadores que estão fazendo um campeonato muito consistente. Já o Goiás, com o Marcelo Cabo, Batista, a campanha não é tão regular assim. O Goiás é um time que tem flertado aí com o G4, aí de repente sai do G4, mas o Marcelo Cabo tem força máxima, né? Só o Dadá Belmonte que não vai jogar, mas é um jogador reserva, é um time que vem muito fortalecido e precisando vencer para continuar nesse pelotão da frente da Série B, Batistão. Bom, vamos analisar, começa com você, CH. O Guarani ganhou o jogo fora de casa, né? Tinha 2 partidas para realizar, Avaí e Goiás. Nós comentamos aqui que para virar com 32 ele precisaria ganhar um jogo fora, desde que vença também o Botafogo na última rodada. E agora tem o Goiás. O empate lá é um bom resultado? Sim, claro. O Guarani está cheio de desfalques, né, Batista? E se não vencer o Botafogo no jogo... O último jogo do turno. Mas, Batista, tem que pensar no Goiás agora. Não adianta ficar pensando no Botafogo. É conjectura, não dá para projetar tanto na frente. São 7 desfalques e 5, na minha opinião, seríssimos. Não é? Não tem que ficar inventando. Tem que colocar o Pablo para jogar, tem que colocar o Eliel. Estou falando das laterais que os 2 titulares não vão jogar. O Campeonato Brasileiro é elenco, não tem jeito. E não adianta ficar lamentando. Vai acontecer. Poderia até ser evitado, né, Batista? Teve um cartão ou outro que foi... Aliás, o Guarani é um dos times mais indisciplinados do campeonato, hein? De tanto tomar cartão amarelo. O treinador tem que dar uma olhada nisso. 49. O Daniel precisa dar uma olhada 49 nisso. 49 cartões, acho que é isso. Eu sei que acontece. Mas se
Dá para amenizar, né? Dá para melhorar isso. O Júlio defendeu ontem na Rádio Bandeirantes, e ele tem razão. Verdade. Você pode melhorar esse aspecto. E o Guarani tem tomado um número de cartões amarelos em demasia. Então, Batista, não é abrir mão do jogo contra o Goiás. Tem que botar o elenco para rodar, como diria Wilson Tadei, e ver o que acontece. O Goiás não tem um super time. Tem que rodar. O Goiás não tem um super time. Se o Guarani tem que se preocupar com o Goiás, Gleger, o Goiás tem que se preocupar com o Guarani, porque o momento do Guarani é muito bom. Muito mais. E para falar um pouquinho nessa questão do cartão, nós discutimos isso na Rádio Bandeirantes. Isso é a característica do time, né? Às vezes até é difícil para o treinador. Eu também concordo, acho que tem que diminuir um pouco, porque você ter desfalques todos os jogos é problema. Mas é o estilo de jogo, é o jeito que joga, né? E o Guarani hoje está no G4 jogando desta forma. Então, claro, dá para diminuir. O Júlio trouxe um dado aí do Thales, né, que deu uma diminuída também. Isso é importante demais. Agora, quanto aos desfalques, é por isso que eu sempre digo, você precisa ter um elenco. Não adianta você ter um time, você precisa ter um elenco competitivo, né? Peças de reposição. Quer dizer, não pode contar com o Bidu, opa, tem o Eliel. Não pode contar com o Diogo Matheus? Opa, tem o Pablo, tem o Ludic, né? Não vamos poder contar com o Bruno Sávio, o Alanzinho, Alan Vitor. Então, tem que ter isso aí, tem que ter essa movimentação dentro do elenco para você ter um time forte. E se tem um momento propício para colocar esse pessoal que não vem jogando, agora. É o momento de confiança do time, onde o time está subindo. Então tá aí a oportunidade, tomara que aqueles que entrem deem conta do recado, né? O grande problema que tem acontecido com o Guarani é que o Guarani é um time ofensivo. O DNA do time é ofensivo. O Júlio Nascimento, quando surgiu aí o nome do Daniel Paulista, foi fazer lá um estudo do esquema tático e de que maneira os times do Daniel Paulista vinham jogando. E foi o primeiro, né, Júlio, a dizer aqui sobre essa ofensividade. Ponto positivo, melhor ataque da competição. Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão dos cartões, porque toma muito contra-ataque e aí tem que parar na falta. Alguns jogadores que não tem nem o cacuete, que são os meias, são os atacantes, não são jogadores de defesa. Regis, por exemplo. O Regis toma cartão toda hora, é um negócio impressionante com o número de cartões que o meia toma. Então é a questão da ofensividade. Toma contra-ataque, é obrigado a fazer falta e, consequentemente, tomar cartão, né, Júlio? E longe de defender a titularidade dele, né, Batista? Porque o Rodrigo Andrade é um jogador melhor e contribui mais tecnicamente, taticamente também, mas o Índio, em termos defensivos, ele melhorou a proteção dos zagueiros, né? O Thales e o Ronaldo Alves passaram a sofrer menos com cartões, porque esse lado essa situação centralizada dos adversários, né? Nessa faixa do campo, o Índio com o Bruno Silva, eles tornam a defesa mais segura. O grande problema agora são as laterais. O Júlio César era um jogador que tinha uma recomposição muito melhor do que o Maxwell, do que o Alan Vitor. O Bruno Sávio tem sofrido com isso também. Então os laterais ficam mais opostos. Acho que o Daniel Paulista ele consegue achar um meio termo, um caminho para melhorar essa questão dos cartões. Porque como o Guarani não tem um grande elenco, quando você tem uma rodada com 3, 4 desfalques, né, o time muda muito a característica, muda muito a cara. E isso talvez lá na frente, contra um adversário direto, seja prejudicial, Batistão. Uma pergunta que chegou na Rádio Bandeirantes agora, que eu pelo menos não tenho a resposta, mas cabe, porque toda hora o torcedor do Guarani questiona o Pablo como lateral direito. Não, mas bota o Ludic para jogar. Eu não tenho assistido, não tenho informações sobre o menino. Há quanto tempo esse menino não joga? Eu não estou dizendo que não pode jogar. Mas para quem questiona o Pablo, como é que nós vamos aqui, né, Gleger? Referendar um jogador que eu nem me lembro a última vez que esse menino jogou. Nem me lembro. Não se esqueça que o Pablo é lateral direito de ofício. Sim. De origem. De origem. A origem dele é lateral direito. Então, questionar o Pablo na origem, na função de ofício dele, não tem muito sentido.